I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Bom dia a todos, estamos aqui mais para um ponto break. Vamos começar pelo rescaldo dos jogos de ontem. Dos 4 jogos que nós tínhamos falado, apenas perdemos um. Foi o jogo da Alexandrova contra a Karolina Pliskova. A Karolina Pliskova acabou por perder por 2-0 frente à Alexandrova. Um jogo onde a Alexandrova soube controlar os momentos de mais importantes. E lá está, a Karolina Pliskova, por não ter muito ritmo competitivo, sentiu sempre muitas dificuldades. Embora foi um jogo que podia ter ido pouco calado, porque foram principalmente o primeiro set, foi algo equilibrado e realmente a Karolina Pliskova podia ter feito um bocadinho mais. No entanto, mérito claramente da adversária, que soube explorar as debilidades físicas e emocionais da jogadora checa. Depois tivemos o jogo do Tiafoe contra o Pablo Cuevas. Foi um bom jogo, 7-5, 5-7 e 7-6 para o Tiafoe. Conseguimos vencer o nosso handicap positivo, porque a diferença foi apenas de um game. Foi 19-18 e o Cuevas, principalmente no tie-break, podia ter feito muito melhor. Errou ali várias bolas que normalmente não são habituais, principalmente no jogo dele e principalmente na vertente de terra batida. Depois os outros jogos foram dentro daquilo que nós estávamos a esperar. A Kalinina venceu, como nós tínhamos também frisado no ponto break anterior, e correu tudo muito bem, à exceção do jogo da Karolina Pliskova, que não quis fazer o trabalho dela, e pronto, acabamos por perder essa, mas foi um dia de saldo positivo. E hoje temos aqui também 4 jogos, tal como foi o dia de ontem. Selecionei aqui 4 jogos que para mim parecem ser interessantes. Começamos aqui com o jogo do Musetti com o Djere, que para mim é um jogo interessante, porque se formos a ver os últimos jogos entre os dois, há sempre aqui algum equilíbrio. Basta ver como o Musetti venceu o último em 2021 no Masters 1000 de Paris. O Djere venceu no Nura Sultan em 2021 e venceu os 2 jogos em terra batida, um em Cagliari e outro em Sardínia, em terra batida. Um foi por 2-1 e outro foi por 1-0. Houve aqui desistência nas meias finais de Sardínia, desistência do italiano. Aqui o mercado está a tender muito para o italiano. Eu discordo um pouco. Os últimos jogos entre os dois em terra batida, quem venceu foi o Djere. É um jogador rotulado de terra batida, um jogador especialista em terra batida. O ano passado o Musetti não participou neste torneio. É a primeira vez que ele vai participar neste torneio de Marrakech. E em termos de performance, o ano passado teve 17-12 em terra batida, em 2020 teve 22-8. É um jogador que também dá-se bastante bem em terra batida, mas se formos ver aqui os números do Djere, são ligeiramente diferentes. O Musetti em 2019 ficou pela primeira ronda, em 2017 chegou aos oitavos de final, em 2021 fez 17-12, em 2020 fez 22-9, em 2019 fez 17-9 em terra batida. É um jogador que aposta tudo em terra batida, tem os seus melhores rendimentos, e aqui acho que o jogo devia estar mais equilibrado, 1,90 para o Musetti e 2,10 para o Djere. Na minha opinião, o valor está do lado do Djere, principalmente pela vitória moral que tem sobre o adversário, principalmente nesta superfície, onde o Djere, recordo, venceu os últimos 2 torneios em terra batida que defrontou contra o Musetti. Além disso, tem 3 vitórias e 1 derrota apenas contra esse adversário, o que me parece que é um jogo teoricamente mais equilibrado do que o de Djere. No entanto, também vocês podem optar por um handicap, por exemplo, mais 2,5, ou até o overgames, se acharem que é um jogo longo. Poderá ser um jogo longo, aqui o 21,5 poderá ser interessante. Terra batida normalmente promove um jogo mais longo, sets mais longos, porque há sempre aquela... o serviço é relevante, mas, como eu disse no ponto break anterior, a arte de defender acaba por ter maior relevância do que o próprio serviço, porque o serviço, além do kick, perde velocidade por causa de estar-se a jogar no pote de tijolo. Se fosse numa superfície como piso duro ou principalmente relva, aí o serviço ia ter um impacto muito maior. Em terra batida não tem esse impacto todo, por isso eu acho que poderá ser aqui um jogo para 21,5, e aqui sinceramente apostava na vitória do Djere ou no handicap mais 2,5 a favor do Sérvio. Depois aqui também temos o jogo da Belinda Bencic
Parece-me ser um jogo muito interessante também. Temos aqui a Belinda Bencic contra a Badosa. O mercado a dar favoritismo à Badosa e compreende-se. A Badosa venceu os últimos 3 jogos entre as duas. 2 em terra batida, um em Madrid o ano passado e outro em Charleston também o ano passado. Em Charleston venceu por 2-1, 6-2, 7-6 e 6-1. E em Madrid venceu por 2-0, por 6-4 e 7-5. Mais recentemente venceu em Sydney, numa superfície diferente, nos quartos de final, por 2-1, por 7-6, 6-3 e 6-3. Temos aqui 2 dos últimos 3 jogos entre as duas jogadoras, temos aqui por menos um terceiro set. E é nessa vertente que eu quero analisar, principalmente terra batida. A Belinda Bencic fez um bom jogo ontem, jogou bem. Essa odd para mim da Belinda Bencic está muito alta e, por o contrário, a odd da Badosa está ligeiramente baixa. O que é que poderíamos fazer aqui, para além da componente ao vivo, que para mim é um jogo que vai sempre precisar deste auxílio? Um handicap mais 3,5. Pensando, lá está, que a Belinda Bencic rouba um set à Badosa que não conseguiu defender o título da semana passada, e isso pode mexer emocionalmente com ela. Claro que as duas jogadoras, em termos de carreiras, em termos de terra batida, até têm percursos interessantes. O ano passado a Belinda Bencic em 10 jogos venceu metade deles, em 2020 em 10 venceu 8. Já a Badosa tem um registro melhor, porque o ano passado em 20 jogos venceu 17 e em 2020 fez 8 jogos e venceu 6. Claramente temos aqui duas jogadoras que sabem tirar partido desta superfície e por isso eu acho que vai ser um jogo teoricamente mais complicado do que o mod de 1,50 sugere. Depois temos aqui o jogo entre o Garin, detentor do título, contra o Taylor Fritz, que está num bom momento, está a jogar um bom ténis, e acredito aqui que vai ser um jogo equilibrado, na minha opinião, porque o Garin foi o vencedor de 2019, foi a última vez que esse torneio foi jogado, foi em 2019, venceu o torneio, está aqui a defender então o título e é um jogador titulado de terra batida. Em 2021 posso-vos dizer que fez 24 jogos, venceu 15, já em 2020, em 19 venceu 15, é um jogador que aposta normalmente todas as fichas na terra batida e onde normalmente consegue os títulos. Basta ver que em 2021 conquistou um título, em 2019 2, em 2019 2. Parece-me aqui que temos aqui um jogador mais especialista em terra batida e poderá tirar aqui algum partido de um Taylor Fritz que em 2019, na última vez que esse torneio foi jogado, esse torneio de Houston, acabou por ficar pela primeira ronda. Em 2018 tinha chegado às meias finais, mas não tem um rendimento muito positivo. Basta ver que em 2021, em 9 jogos, venceu 4. Em 2020, em 5, venceu apenas 2. Em 2019 fez um percurso mais interessante. Em 20 jogos venceu 12 em terra batida. No entanto, parece-me aqui que esta odd aqui do Garin está demasiado desastrosa para aquilo que é o momento do Fritz. O Garin vinha de uma série de derrotas, no entanto, chega à época de terra batida e é preciso saber avaliar os números, porque uma coisa é em piso duro, onde ele tem naturalmente mais dificuldades, outra coisa é estar a jogar no seu habitat natural, onde é especialista e sabe trabalhar bem os pontos, e basta ver que o último jogo ganhou e ganhou muito bem. Aqui, o que é que poderia ser interessante? Um handicap positivo a favor do Garin, mais 3,5, ou então tentar fechar isto aqui para um over 22 ou 21,5, a pensar num jogo mais longo e o Fritz roubar um set, o Garin também fazer um set e depois ser decidido no último set, no derradeiro set. No entanto, esta odd aqui a longo prazo para mim tem muito valor, principalmente também o handicap positivo, mais 3,5 a favor do Garin, está a defender o título e vai dar tudo o que tem, é até o último suspiro, como a gente costuma dizer, e parece-me que tem aqui chances para vencer o Taylor Fritz. Está num bom momento, mas na terra batida naturalmente vai ter mais dificuldades. No entanto, como tinha frisado no jogo ontem do Frances Tiafoe, o Taylor Fritz joga em casa e o fator casa pode ter aqui sempre algum impacto, pode ser determinante na história do jogo. No entanto, estou convencido que não é uma diferença tão grande como o mercado está a cotar. Depois, por último, temos aqui o jogo do Frances Tiafoe que venceu o último jogo frente a Pablo Cuevas por 2-1, como tinha frisado, o último set a ir a um tie-break. Podia ter que ir para qualquer lado, o Tiafoe foi mais inteligente, soube atacar quando tinha que atacar,
defender quando tinha que defender. O Cuevas simplesmente estava a tentar resolver os pontos o mais cedo possível, porque sabia que fisicamente poderia quebrar, e foi uma estratégia muito bem utilizada por o Tiafoe. Além disso, sempre a puxar pelo público que estava do lado do americano. Vai jogar aqui contra o Isner, que venceu o Johnson por 2-1. Um jogo que foi complicado, porque tivemos ali um jogo muito, muito longo, principalmente o primeiro e o segundo set. Depois o último set, já com algum desgaste físico, o Johnson acabou por entregar o jogo. E o que valeu ao Isner foi praticamente o serviço, percentagens altas de pontos ganhos no primeiro serviço, percentagens altas de colocação do primeiro serviço, à volta dos 76%. E foi o que lhe valeu. Aqui, em termos de confronto direto, o Tiafoe perdeu os últimos 2 jogos contra o John Isner, mas é datado de 2017 e 2016. Cincinnati US Open, superfície diferente e, como costumo dizer, supera o período máximo de 18 meses. No entanto, vale a pena salientar que, por exemplo, no US Open, que foi um grande slam, ficou 3-2. Foi um jogo mesmo ali apertadinho. E já o último, em Cincinnati, em 2017, foi um 7-6, 7-5. Foi um jogo complicado para o Isner. Dizer que o ano passado o Francis Tiafoe não jogou esse torneio de Houston, jogou apenas 2018, ficou pelos oitavos de final, e o ano passado fez 11 jogos em terra batida, venceu apenas 4. Em 2020 fez 9 jogos, venceu 3. 2019 fez 9, venceu 4. Já o John Isner, em 2018 ficou pelos quartos de final, 2017 também pelos quartos de final, e 2016 chegou às meias finais. Temos aqui um jogador que normalmente chega longe. Normalmente aqui, quartos de final é exatamente o estado que nós estamos do torneio, por isso normalmente há aqui uma tendência pelo ficar pelos quartos de final, o que, se formos aqui ao pé da letra, ficará por aqui. Brincadeira à parte, vamos aqui analisar o percurso do jogador em terra batida. Em 2021 fez 7 jogos, venceu 5 e perdeu 2. Em 2020 fez 2, perdeu 1 e ganhou outro. Em 2019 não jogou terra batida, mas é um jogador que não sobressai, o seu ténis não sobressai tanto numa superfície lenta, porque é um jogador mais de pontos rápidos, de serviço, é um big server, bolas mais chapadas no fundo do corte, e aqui acho que o mercado está a cotar o jogo como deve ser. Para mim, parece-me que vai ser um jogo para 23 ou até 22,5. Essa linha tem que ir ao vivo. Eu tentava procurar aqui um 22,5 e deixa-me ver aqui. O mais 2,5 handicap positivo não vale a pena, porque são odds muito equilibradas. Pode ir para qualquer lado. Por aquilo que eu vi ontem dos dois jogadores, parece-me que o Tiafoe tem aqui alguma margem. No entanto, gostava que a odd do Tiafoe tivesse a 2,10 para entrar. Aqui não vou sugerir nenhuma entrada em para-live para esse jogo. No entanto, acho que é um jogo que em live pode ter algumas oportunidades. Claro que temos aqui, por exemplo, mercados especiais que nós podemos sempre analisar. Já Denizem a ganhar o primeiro set e o jogo. Temos aqui, por exemplo, a questão... normalmente há vários torneios que têm a questão dos aces. Pode ser interessante para quem gosta desse tipo de mercados. Por acaso não é o meu mercado, não é um mercado que eu normalmente aposto em ténis, mas pode ser sempre uma opção para aqueles que têm capacidade e sensibilidade para analisar se vai ser um jogo para muitos ou para poucos aces. Eu, por acaso, agora aqui não estou a conseguir encontrar um mercado, mas depois vocês podem dar uma vista de olhos e acabar por encontrar uma coisa de valor em pré-live. Eu não consigo encontrar porque acho que é um jogo extremamente equilibrado e pode cair para qualquer lado. Gostei mais da exibição do Tiafoe frente ao Paulo Cuevas, que era um jogador de terra batida e conseguiu superá-lo em 3 sets. Já o Isner jogou contra o Johnson, que é um jogador mais de superfície rápida e mesmo assim teve algumas dificuldades. Parece-me que aqui o Isner vai ter dificuldades e essa odd acaba por espelhar um pouco isso. Pessoal, não esqueçam de deixar o like, subscrever o canal, ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos mal eles sejam publicados e até uma próxima.